Olá pessoal, na aula de hoje eu vou resolver junto com vocês aquele exercício que eu mandei pelo AVA com um nome chamado revisão de comandos, tá? Bom, aqui neste arquivo nós vamos resolver, nós vamos na verdade utilizar vários comandos que nós já vimos em sala de aula. Então a gente vai conseguir dar uma boa revisada, né, na maioria dos comandos que nós vimos até o momento, tá bom? Então eu vou fazer aqui junto com vocês a resolução de cada um desses exercícios, que daí já fica como uma revisão e um aprendizado para vocês, tá? Então vocês têm a liberdade aí de, se quiser dar pausa no vídeo para ir mais devagar, minimizar a tela e fazer na tela de vocês do AutoCAD. Então, como está gravado a aula, vocês têm essa autonomia maior, tá? Então, vamos lá. Resolvendo aqui um por um. O primeiro desafio aqui, a gente tem esse quadrado aqui, e ele fala assim, mover 150 centímetros. Então, essa coluna é o que a gente deve fazer, e aqui é como deve ficar, tá bom? Então, aqui nessa primeira etapa, nós temos que mover 150 centímetros. Então, para mover, o comando era o move. O atalho para o comando move é o M. Tá? Então, olhem sempre aqui na tela de baixo, aqui na minha barra de comando. Então, o comando move, você pode digitar M e apertar Enter. Tá? Sempre que a gente vai ativar um comando, lembra disso. É o atalho e aperta Enter. Então lembra que eu sempre falo para vocês que o AutoCAD ele conversa com vocês, tá? Então a gente deu M, apertou Enter, qual que é o próximo passo? O AutoCAD fala aqui embaixo, ó, selecione objetos. Então o que nós vamos fazer? É selecionar os objetos. Então você clica no objeto que você quer mover e para confirmar a seleção você digita Enter. Você aperta o Enter, tá? Beleza, confirmou a seleção. Próximo passo, ele fala, especifique o ponto base, que é a sua referência, onde que você deve clicar. Então, nesse caso, como é com medida, você pode clicar em qualquer lugar. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, aqui, tá? Para mover. Lembra que para a gente mover na ortogonal, ou seja, na horizontal e na vertical, a gente tem que apertar a tecla F8. Tá? Porque se eu não apertar F8, ó, o meu movimento fica livre, certo? A partir do momento que eu aperto F8, o meu mouse trava no eixo X e no eixo Y. Então aqui eu seleciono a direção que eu quero movê-lo, que no caso é para a direita, eu digito a distância que é 150 e aperto Enter. Pronto, moveu o 150. Então essa é a primeira forma de nós utilizarmos o comando move, de mover, que é você aplicando uma distância nele. Agora, esse exercício de baixo, ele não pede uma distância, mas sim um ponto de referência, para nós movermos com um ponto de referência. Tá? Então, o processo inicial é o mesmo, você aperta M, o atalho, aperta Enter logo em seguida. Aí ele fala, seleciona objetos. Então, você vai selecionar no objeto, aperta Enter. Agora ele pede, especifique o ponto base. Então, agora sim, nesse caso, você vai pegar o ponto base. Olhando aqui o como deve ficar, a gente vê que a esquina esquerda inferior do quadrado tem que ficar nessa extremidade da linha. Então, o que eu vou fazer? Meu ponto base vai ser justamente essa esquina e eu vou levar ela aqui para a linha, o final da linha. Tá? Então, essa é a diferença. No primeiro caso, nós movemos com distância. No segundo caso, nós movemos com um ponto de referência. Tá? Próximo exercício é o copiar esse quadrado 200 centímetros para a direita. Aqui, ó, como deve ficar. Então, o procedimento é bem semelhante ao comando move. Só que agora, o comando copy é o CO. Então, você aperta CO, digita CO, tecla Enter, seleciona aqui o objeto. Então, você clica no quadrado. Você agora, para confirmar a seleção, tecla Enter novamente.
Aí ele pede, especifique o ponto base. Então, como a gente já tem uma distância, ele quer ser copiado, a gente pode clicar em qualquer lugar da tela aqui. Então, você pode clicar aqui, por exemplo. Você indica a direção que você quer copiar, digita a distância, que é 200, e aperta Enter. Para sair do comando, ESC. Tá? Então, aqui ele copiou um quadrado 200 centímetros para a direita. Esse de baixo é o copiar com referência. Então, comando CO, aperta Enter, seleciona o objeto, aperta Enter para confirmar. O ponto base, como deve ficar? Então, aqui a gente vê que o cantinho esquerdo tem que ficar na extremidade da linha. Então, nós vamos pegar aqui no canto esquerdo e nós vamos levá-lo para a extremidade da linha. Beleza. Pode dar Enter ou dar ESC. Tá? Então, essa é a diferença entre mover e copiar com distância e mover e copiar com ponto de referência. Tá? Legal, vamos para o próximo passo aqui. Próximo exercício, rotacionar 30 graus. Tá? Então, nós vamos rotacionar esse quadrado dessa linha para ficar igual este lado da direita, que é a rotação de 30 graus. Comando rotacionar, em inglês é o rotate, no AutoCAD o atalho é RO, você digita RO, aperta Enter. E agora nós vamos selecionar o objeto. Aqui eu quero até gastar um tempinho para lembrar para vocês como que é a parte de seleção do objeto, tá? Então, lembrando que da esquerda para a direita, ele seleciona de uma forma, tá? E da direita para a esquerda, ele seleciona de outra forma. Qual que é a diferença dos dois? Vou recapitular. Quando a gente seleciona da esquerda para a direita, só vai selecionar os objetos que estiverem completamente dentro desse retângulo de seleção. Tá? Então, olha aqui nesse caso. O que está completamente dentro do retângulo de seleção? É só esse nosso quadradinho aqui. A linha ela está dentro do retângulo, só que ela não está completamente dentro. Então, quando eu clico de um lado, arrasto e clico do outro, o que ele vai selecionar? Somente o quadrado. É diferente de quando eu fizer assim, ó, agora da direita para a esquerda. Vejam só que o quadrado aqui, ó, ele não está completamente dentro do retângulo de seleção, mas o meu retângulo de seleção pelo menos está passando por esse quadrado. Então, quando eu clico desse lado, ele vai selecionar o quadrado, mesmo ele não estando completamente dentro do retângulo. Então, essa é a diferença da seleção da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E outra coisa importante, para fazer a seleção, você clica, solta o mouse, solta o botão do seu mouse, arrasta o mouse e clica novamente, tá? Sempre clica, arrasta, clica. Lembrem-se que não é clicar, deixar pressionado e arrastar, porque senão ele vai fazer essa seleção esquisita aqui, tá? É clica, solta, arrasta, clica. Beleza? Tendo isso em mente, vamos então agora voltar ao exercício e rotacionar 30 graus. Rotate é o comando RO, aperta Enter, seleciona objetos. Então eu vou clicar aqui, da esquerda para a direita, vou selecionar todos esses objetos. Clico novamente aqui para confirmar a seleção. Digito, aperto Enter. Aí ele pede, selecione um ponto base. Então a gente pode pegar aqui essa esquina. Tá? Clicou na esquina, agora a peça pode girar a partir desse ponto que a gente pegou, que é o eixo de rotação. Como que a gente faz para girar 30 graus? Simples, você digita 30 e aperta Enter. Pronto, ele girou 30 graus. E agora ele pede para girar menos 30 graus. Então, como que a gente faz isso? O mesmo procedimento. Digita RO, aperta Enter, seleciona os objetos. Ó, vou selecionar da direita para a esquerda aqui. Também dá, né? Digito Enter, aperto o Enter para confirmar. Clico no meu ponto base, que vai ser o eixo da minha rotação.
Agora, ao invés de digitar 30, eu vou digitar menos 30. Porque quando eu digito menos, ele vai girar no sentido horário. Quando eu não digito menos, ele gira no sentido anti-horário. É claro? Bom, agora vamos para o próximo exemplo aqui, que é para espelhar o objeto, tá? Então veja aqui, ó, como deve ficar. Nós temos o quadrado aqui e a gente tem que espelhar para vir uma cópia dele para cá, que é exatamente como ficou aqui. Então o comando para espelhar no AutoCAD é o mirror, porque mirror em inglês é o espelho, tá? Então lembre-se disso. Mirror no AutoCAD para espelhar os objetos. Para ativar o comando, o atalho é MI, então digita MI, aperta Enter. Mesma coisa, o que o AutoCAD te fala? Seleciona o objeto. Então você vai selecionar o objeto que você quer espelhar. Selecionou o objeto, confirma dando Enter. E agora o comando Mirror, ele fala assim, especifique o primeiro ponto do Mirror, né, para você espelhar. Esse ponto que a gente vai definir é o eixo do nosso espelho, tá? Então aqui ele fala espelhar na vertical. Então nós vamos clicar aqui no meio da linha, tá? Reparem bem que daí quando a gente passa o mouse aqui no meio da linha, ele fica com esse triângulo ativo, tá vendo? O que é esse triângulo? Vamos aproveitar para falar um pouco sobre isso. Esse triângulo aqui é o chamado OSNAP, tá? Se vocês virem aqui no cantinho aqui de baixo da tela do AutoCAD, esse símbolo aqui desse quadrado com quadradinho é onde ativa e desativa os OSNAPs, tá? Se ele está com azul claro é porque ele está ativado. Se ele está sem o azul é porque ele está desativado. Aqui nessa setinha do lado, quando você clica, ele aparece as várias categorias de OSNAP. A gente já viu na aula o que é cada uma delas, né? Endpoint, então, ele vai aparecer quando você quer selecionar próximo, clicar nos fim das linhas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vou desenhar uma linha e eu quero que ela parta do fim desta linha, a hora que eu chego com o mouse perto, tá vendo que ele já aparece esse quadradinho. Esse quadradinho é o OSNAP chamado Endpoint. O Midpoint é esse que a gente estava vendo aqui, que é o triângulo. Tá? Então, se a gente for desenhar uma linha aqui, ó, quero desenhar uma linha no meio dessa outra linha, veja que aparece o triângulo para me dar a precisão e a certeza de que aqui é o meio dessa linha. E a gente tem outros OSNAPs aqui também. Tá? Nesse caso aqui é bom deixar o midpoint ativado, o endpoint também é bom, tá? Para a gente poder fazer esse comando do mirror. Então, MI, Enter, seleciono o objeto, dou Enter, clico no meu eixo, né, onde o meu vai espelhar o meu objeto. Então eu quero que espelhe bem no meio da linha. Eu clico aqui e agora veja bem, eu vou apertar o F8 para ele travar, tá? E ele está pedindo que seja espelhado na vertical. Então eu tenho que mover o meu mouse, ó, no sentido vertical. E aí ele vai espelhar para a minha direita. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse e ele fala, você quer apagar o objeto que você espelhou? Não, eu não quero. Então aqui já está ativado o No, tá vendo? Eu só dou Enter então para confirmar e ele mantém as duas cópias do objeto. Agora aqui ele pede para espelhar na horizontal. Então eu vou dar o comando Mirror, novamente, MI, Enter. Eu vou selecionar o objeto, clico nele e dou Enter. Especifique o ponto. Agora está vendo que o eixo aqui é a própria linha, certo? Eu posso clicar na linha como meu ponto de referência. E agora, como é na horizontal que eu quero espelhar, eu mexo o meu mouse na horizontal. Clico com o botão esquerdo. Quero apagar o último objeto? Não, não quero, então simplesmente dê Enter. Tá bom? Então esse é o comando Mirror, de espelhar os objetos. Agora, de aumentar o dobro e diminuir metade. Quando a gente fala de aumentar o objeto ou diminuir o objeto, a gente está falando do comando Scale, que a gente vai alterar a escala do objeto. Então, o comando Scale é o comando SC. SC, Enter. Ele pede agora para selecionar o objeto, então você pode selecionar o objeto, que é o quadrado, confirma dando Enter. Selecione um ponto base qualquer.
Então, é a partir de onde ele vai aumentar. Vou clicar aqui dessa ponta direita. Clica aqui. Tá? E agora ele pede qual é o fator de escala que você quer dar nesse quadrado, né, neste objeto. Como é o dobro, então nosso fator de escala vai ser de 2. Então digita 2, aperta Enter. Ele deu uma escala de 2. Tá? Agora aqui ele pede para diminuir a metade. Então é a mesma coisa, a gente vai usar o comando Scale, que é o comando SC. Aperta Enter. Seleciona o objeto, aperta Enter, clica num ponto base, e agora o fator de escala, como é metade, então nós vamos digitar 0,5. Lembrando que é ponto, tá, gente? Não é vírgula. Isso é muito importante no AutoCAD. Quando a gente põe vírgula no AutoCAD, ele acha que nós vamos dar coordenadas. Nesse caso, não é coordenadas. A gente vai dar um número para ele, um fator de escala. Então, é 0,5. Não é 0,5, é 0,5. E aí dá Enter para confirmar. Muito bem, agora o último exercício, o último exemplo, é para nós alinharmos este quadrado com esta linha. Então tem que ficar desse jeito. Qual o comando que nós vamos usar? É o comando Align. O atalho dele é AL, de Align. Digita AL, tecla Enter. Seleciona o objeto. Confirma com Enter. Aí ele pede assim, especifique o primeiro ponto. Então, a sequência do Align, já vou adiantar, vai ser o seguinte. Nós temos que escolher um ponto do objeto que a gente quer alinhar. E nós vamos direcionar esse ponto para a linha ou a reta que a gente quer que ele se alinhe, tá? Então, o primeiro ponto aqui do objeto, que eu vou clicar aqui, aí ele fala assim, qual que é o ponto de destino? Então, o meu ponto de destino é aqui. Aí ele pede, qual é o segundo ponto do objeto? Então, eu quero que seja esse segundo, tá? E ele fala, qual que é o segundo ponto de destino? Então, a gente pode clicar em qualquer outro lugar da linha, por exemplo, aqui no final, tá? Então, a gente deu as duas referências. Agora, ele fala assim, um terceiro ponto ou continue, né? Então, a gente quer continuar, então simplesmente aperta Enter. Você quer escalar objetos? Não, a gente não quer diminuir o tamanho dele, então aperta Enter de novo e ele vai automaticamente alinhar com essa linha. Tá? Então, gente, acho que é isso. Tá? Com isso, a gente já revisou bastante dos comandos. Eu gostaria de fazer só mais dois aqui, que a gente utiliza bastante, que é o comando offset e o comando stretch, de esticar. Tá, vamos relembrar como é que é o comando offset. A gente usa bastante para fazer, por exemplo, paredes de uma planta baixa, né? Eu vou desenhar um quadradinho aqui. Vou copiar esse quadrado aqui. Tá? E o que é o comando offset? Ele vai duplicar paralelamente as linhas ou o objeto, o retângulo, né? Vamos fazer aqui um quadrado e uma linha. Então, o offset é o comando O, Enter. Aí nós vamos dar uma distância para esse offset, tá? Vamos dar uma distância aqui, por exemplo, de 10, Enter. Aí você clica no objeto que você quer dar offset, move o mouse para a direção que você quer que ele copie. Então, é ou para fora ou é para dentro, veja só. Vamos copiar para fora. Clica com o botão do mouse, então ele criou uma cópia paralela a este quadrado. Vamos dar um offset nessa linha, vamos supor que fosse uma parede. O, Enter. Aí ele pede a distância, vamos fazer uma parede de 15. Então você digita 15, aperta Enter. Agora você clica no objeto e agora você move o mouse para onde você quer fazer essa cópia paralela, para cima ou para baixo. Então vamos clicar para cima aqui, aperta com o botão esquerdo do mouse e pronto. Ele fez uma cópia dessa linha. Tá? E agora o outro comando que eu quero fazer aqui com vocês é o comando de esticar os objetos. Então vou fazer rapidamente aqui para vocês verem como vai ficar. Tá? E aí depois eu faço mais devagar. O comando stretch então é S. Seleciona o objeto, seleciona, confirma dando Enter. E aí você clica com o mouse e ele vai esticar
esse objeto, tá? Para isso que serve o stretch. Vamos fazer isso com calma então. Comando stretch S, Enter. Selecione os objetos, então você vai selecionar aqui quais linhas que você quer que estique, tá? Então veja só, se eu seleciono dessa forma aqui, ó, quais linhas que ele está selecionando? Essas duas de cima, essas duas de baixo e essas duas aqui, certo? Então você confirma a seleção, aperta Enter, clica com o botão esquerdo do mouse e aí, ó, as linhas que você selecionou, você consegue esticar. Veja que essa daqui, ela fica travada. Por quê? Na nossa seleção ela não foi incluída, né? Então, aqui, ó, só vai mexer aquilo que estava no nosso retângulo de seleção. Tá? Outra observação muito importante. Veja que eu selecionei da direita para a esquerda. E por isso, então, mesmo estas linhas aqui, que não estão completamente dentro do meu retângulo de seleção, foram selecionadas pelo fato de eu selecionar da esquerda para a direita. Olha se eu seleciono da direita para a esquerda. Agora veja se eu selecionar da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Ó, ele não vai selecionar nada, tá vendo? Porque é um objeto isso aqui. Só vai selecionar essas daqui, ó. Tá? E a hora que eu dou stretch, essas outras linhas não vêm junto porque não estavam selecionadas, tá? Então, a seleção nesse comando stretch é fundamental, tá? S Enter seleciona os objetos, seleciona aqui, confirma dando Enter, clica com o botão em qualquer ponto base aqui, mexe o mouse e ele vai esticar para a direita ou para a esquerda. Posso fazer a mesma coisa de cima para baixo, S Enter, seleciona os objetos aqui, então selecionou essas duas linhas, essas linhas, confirmo dando Enter, clico com o botão do mouse em qualquer lugar da tela e movo para cima ou para baixo, ele vai esticar. Tá? Então, pessoal, com isso daqui, a gente já tem, vocês conseguem fazer uma infinidade de desenhos, né? Os comandos de edição do AutoCAD que a gente mais utiliza são esses, então treinem bastante, porque se vocês pegarem essa prática, em especial essa questão de seleção, da sequência, do que o AutoCAD te pede, quando que é para selecionar o objeto, quando que você tem que clicar com o botão esquerdo do mouse, quando que você tem que dar Enter, tudo isso você tem que ir sempre vendo o que o AutoCAD te pede, e com isso você vai pegando prática e agilidade no desenho. Tá? Então treinem isso e até a próxima aula.